Fala, tropa, tranquilo? Vamos falar um pouquinho do Fluminense 2025, vamos comentar um pouquinho sobre tudo que tá rolando, falar sobre o próximo jogo contra a Aparecidense, que vamos ter amanhã. E assim, pra eu falar do Fluminense 2025, eu vou ter que voltar um pouquinho no Fluminense 2024, né? Então vamos lá. Chegar nessa situação, muitas coisas aconteceram. O Fluminense no início de 24, ele vai vir de conquista da Libertadores. Cara, tá todo mundo muito feliz, tá? Ninguém tava pensando em que 24 a gente brigaria por rebaixamento, que a gente ficaria numa fase péssima. Ninguém tava pensando nisso. A gente tava pensando que a gente ia brigar pra conquistar título, brigar pra coisas boas, né? Talvez, quem sabe, um Brasileirão, uma outra Copa, qualquer coisa do tipo. Era o nosso pensamento. Mas aí começa 2024 e, na verdade, 2024 começa bem, porque vieram alguns reforços. Por exemplo, Renato Augusto, que a gente achava que ia jogar bem, pelo menos acertar uma chapada ou outra, agora ele teve o contrato rescindido, né? Então nem joga mais no Fluminense, ele já foi até improvisado de centroavante, enfim. Antes de mais nada, eu já quero pedir perdão para o barulho de obra que tá tendo aqui, mas vamos seguindo. Renato Augusto, Douglas Costa, que passou aqui pelo Brasil antes pelo Grêmio, mas ele não fez tanta coisa pelo Grêmio, teve até saiu meio com treta do Grêmio, dando tchauzinho pra torcida, né, por causa de uma confusão com o casamento dele. E Marquinhos, que era um outro ponta, que não jogava tão bem, também não jogava tão mal, mas era o que a gente tinha ali pra compor o elenco e pra nos ajudar. Esses reforços até fizeram alguma diferença no início, apesar da gente não ter conquistado, por exemplo, o Carioca em 24, mas eles nos ajudaram a conquistar a Recopa bem no comecinho de 24. Renato Augusto vai sofrer um pênalti, então, e o Arias vai bater, e a gente vai já abrir o placar ali na Recopa. A Arias vai decidir aquele jogo e a gente começa o ano muito bem ganhando a Recopa. Feliz, todo mundo de boa. Ninguém pensava que a situação ia ficar tão ruim. Só que a gente começa capengando no Brasileiro. Não ganhando muitas partidas e foi acumulando, ninguém foi se dando conta do que estava acontecendo. Quando chegou lá para a 13ª rodada, a gente estava com 9 pontos, se eu não me engano. Aí começou a complicar. Se eu não me engano também, o Diniz ele vai ser demitido do Fluminense depois de um Fla-Flu, eu acho. Então, o Diniz ele vai ser mandado embora e a gente precisa de um treinador que vai vir para salvar a gente do rebaixamento. Que treinador seria esse? Veio o Mano Menezes. Mano Menezes que, assim, não era um treinador querido pela torcida, não era um treinador, nossa, esse treinador dos sonhos. Não era. Era o Mano Menezes, ele estava ali para tentar nos ajudar a não cair. Com isso, a gente vai conseguir ganhar algumas partidas com o Mano Menezes de 1-0, 1-0, 1-0, vai começar a nossa escalada para poder sair do rebaixamento. Essa escalada ela vai ser longa, porque o Fluminense ele só vai se salvar lá para a última rodada, né, no jogo contra o Palmeiras. E no meio do ano veio algo que nos ajudou muito, que foram reforços. Veio o Kevin Serna. O Kevin Serna que não é um ótimo jogador, você não olha pro Kevin Serna e vê um craque, mas ele nos ajudou e marcou gols importantes também. E o principal reforço de 2024 foi o Thiago Silva, que, né, monstro na zaga, ajudou muito a arrumar nossa zaga que tava uma zona. E a gente termina 2024 se salvando do rebaixamento contra o Palmeiras. Aí vamos para 2025. Cara, 2025 a gente começa pensando assim, não, agora o Fluminense vai reforçar, a gente não vai passar pelo mesmo que a gente passou em 24. Mano Menezes é mantido no cargo, porque salvou a gente do rebaixamento, muita gente foi contra, muita gente foi a favor, enfim, eu não vou aqui dar minha opinião sobre o Mano Menezes em si, mas ele continua no cargo do começo de 2025, até o Fluminense ele perde a final pro Flamengo e depois o Mano Menezes ele é mandado embora também. Mas calma lá, 2025 a gente vem também com alguns reforços. Primeiro, vem Paulo Baia, que a gente precisava ali de um centroavante. A gente precisava de jogadores para algumas posições, tá? Como o André ele vai sair em 2024, a gente precisava de um jogador para volância, e em 2025 veio o Bernal também para o volância, em 2024 veio o Bernal, eu esqueci de falar dele. Pro ataque, a gente precisava de um centroavante, veio o Paulo Baia, solução para os nossos problemas, hein? Paulo Baia, grave esse nome. O Lelê, ele que ficou machucado 24 quase todo, ele vai sair do Fluminense. E também vai vir Freites para a zaga. Freites. E Ignacio, que também veio em 2024, ele vai começar a jogar em 25, o Ignacio também vai causar raiva em alguns torcedores aí. E veio também o Otávio, que se machucou no iniciozinho de 25 e não tá jogando desde então, provavelmente só deve voltar lá pro final do campeonato. Enfim. Bom,
O Germancano, ele passou 24 quase tudo lesionado. Então ele não jogou muito. O Germancano, ele vai começar 2025 fazendo muito gol. O que acontece é que a gente tem aquelas atuações meio ruins, né, no começo de 25, e sai o Mano Menezes, vem Renato Gaúcho. Muita gente gostou, muita gente não gostou. De qualquer forma, tinha muita gente que queria o Diniz de volta, né? Essa é a grande verdade. Acontece que o Renato Gaúcho chega, a gente começa ganhando alguns jogos, vai pra quinto do Brasileirão, e aí a gente começa a se empolgar, né? Bom, aí é que a gente começa a ver o quanto a montagem do nosso elenco foi ruim. Muito ruim. Cara, a gente tem eu esqueci de comentar uma contratação. René pra lateral esquerda, tá? Também em 24 teve a contratação do menino da lateral esquerda, que agora eu não vou lembrar o nome, mas quando eu for lembrando eu vou falando, tá? Bom, de qualquer forma, René seria o reserva pra lateral esquerda. Lembrando que o Marcelo vai sair em 24. E a gente vai começar a perceber o quanto a montagem do elenco foi ruim. O John Kennedy, ele vai sair, porque o John Kennedy, ele não tava conseguindo jogar bem, tava com alguns problemas, né, problemas de John Kennedy, e ele vai lá pro México, no México começa a jogar muito, mas eu não vou aqui falar de John Kennedy, vamos voltar pro Fluminense. O Fluminense, ele vai estar disputando aí, principalmente 3 competições, né, principalmente Libertadores e Sul-Americana, mas a gente disputa também a Copa do Brasil, mas esse começo da Copa do Brasil, ele é mais fácil. Então vamos lá. Cano vai se machucar. Ele começou muito bem, mas ele vai se machucar. Qual a reserva do Cano? Everaldo, ele foi contratado para ser o reserva do Cano. Germancano, Everaldo é o reserva. A gente começa a ver o Everaldo vai marcar golaço, né? Vai marcar uns gols. A gente começa a ver o quanto o Everaldo, ele não tem a intimidade com a pelota, com a bola de futebol. Ele não tem a tal da intimidade, né? Usando a camisa 9 ali, que um dia foi do Fred. Dá até um desgosto falar uma coisa dessa, mas é o Everaldo que tá lá com a camisa 9. Bom, pra zaga a gente vai ver Freitas e Ignacio como os 2 principais zagueiros. Quando o Thiago Silva não joga, essa é a dupla de zaga. Cara, o Freitas, o que é o Freitas, hein? Rapaziada, de verdade, o que é o Freitas? O Freitas, ele eu não sei como que ele conseguiu ser contratado pelo Fluminense. E pior do que o Freitas é o Paulo Baia. O Paulo Baia, ele vai vir ali com uma declaração engraçada, né? Falando que ele é uma mistura de Mbappé com o quê? Cristiano Ronaldo? Não sei. É um negócio assim que ele vai falar numa entrevista. Rapaziada, o Paulo Baia, né? Paulo Baia. Bom, enfim. Paulo Baia, eu não vou nem comentar muito sobre ele. É o reserva do Everaldo. Entra de vez em quando, porque nosso elenco ele é meio complicado. E a gente vai ter o Ganso também, não vai começar jogando por problema no coração, que depois ele vai passar por uma cirurgia e vai voltar. Agora o Ganso já tá voltando a jogar. Na nossa outra ponta, a gente vai ter a contratação do Canóbio. O Canóbio, assim, eu não acho ele um jogador horroroso, mas o Canóbio, entre todos os jogadores, ele corre. Muito. Corre. Tem raça pra marcar e tudo mais. Mas só isso. O Canóbio no ataque, ele não faz grandes coisas. Apesar de ter feito um gol lá contra o Atlético Mineiro, né? Vocês vão lembrar no gol do Atlético Mineiro. Mas vamos lá, vamos ser sinceros. Aquele gol foi mais sem querer do que tudo. Ele deu um passe errado, a bola voltou pra ele, ele bateu e fez o gol. Canóbio, beleza. Então a gente tem o Canóbio na ponta esquerda, né? Que não faz muita coisa. E na reserva dele tem o Keno. O Keno, ok, tem o Keno ali, beleza. Então voltamos pro meio de campo. A gente vai ter Nonato, Bernal e Martinelli, né? Martinelli ali para compor o meio de campo. Quando o Ganso não joga, é esse o trio de meio de campo. Rapaz, que time complicado, sabe? E a situação do Fluminense agora nem tá tão complicada não, sabe? Só que aconteceram algumas coisas também. O Renato Gaúcho chega e ele vai começar a poupar na Sul-Americana. Cara, e a gente vai ver coisas meio esquisitas ali. Ele começa a poupar, o Fluminense começa a não ganhar. E vamos lá, você pode falar agora pra mim, o Fluminense está classificado na Sul-Americana. Sim, porém, se o Fluminense não ganhar esqueci o time que vai jogar agora na Sul-Americana, o Fluminense ele vai passar nos playoffs. Se você não sabe o que é playoff, quer dizer que o Fluminense vai enfrentar o terceiro colocado da Libertadores, que vai ser eliminado e vai pra Sul-Americana. E se ganhar do terceiro colocado da Libertadores, passa pra oitava de final. Essa é a situação que o Fluminense pode passar se não ganhar. Tudo bem, o jogo é no Maracanã, provavelmente o Fluminense deve ganhar, mas esse time ele tá, né, meio complicado. E veio a Copa do Brasil aí, que eu vou falar do Aparecidense, que vai ser o jogo amanhã. O que acontece? O Fluminense ele vai jogar contra o Aparecidense e ele vai ganhar de 1-0. Tudo bem que o Aparecidense é um time fraco.
E todo mundo sabe disso. Não é nenhum desrespeito ao Aparecidense, tá? Comparado ao Fluminense, a gente tem um maior investimento no Fluminense do que no Aparecidense. Aí o Renato Gaúcho vem na coletiva e vem falar que não existe mais bobo no futebol, que não sei o quê. Só que era o Aparecidense, cara. E o Fluminense, ele ganha de 1-0 só. Tudo bem, ganhou. Mas poderia ter decidido o jogo já no Maracanã. E ok, o Fluminense fazendo um placar mínimo ou empatando ele em passo do Aparecidense. Mas a gente começa a ver o quanto a atuação do time é ruim. O Fluminense, ele vai passar a ser um time sem criatividade. Poucas jogadas de ataque. Apenas agora nós conseguimos ver algumas jogadas ensaiadas de escanteio. E eu tenho que comentar uma outra coisa. Renato Gaúcho não viajou para acho que dois jogos da Sul-Americana para treinar o time. E quando voltou, a gente vai jogar um clássico contra o Botafogo e perde jogando nada. E depois a gente vai jogar... Na segunda vez que ele faz isso, ele poupa o time titular, né? Fica pra treinar. E a gente joga contra o Galo, Atlético Mineiro. E também faz um jogo péssimo. Assim, vamos lá, péssimo não. Melhor do que a gente fez contra o Botafogo. Vamos ser sinceros. O jogo contra o Botafogo foi horroroso. O jogo contra o Galo, digamos que ok, mas a gente perde também. Cara, aí agora a gente tem o jogo da Sul-Americana que precisa ganhar. E da Copa do Brasil pode empatar pra classificar. A gente poderia já estar primeiro do grupo há muito tempo na Sul-Americana, já tá essa situação resolvida. O Fluminense tá aí na 7ª colocação agora. E vamos, assim, eu tô falando aqui, não é nenhuma terra arrasada, não tô falando, nossa, tá tudo perdido, tá tudo ruim, péssimo, nada funciona. Não, só que o Fluminense agora ele tem um time fraco. A única jogada de verdade que o Fluminense tem hoje em dia é... joga a bola no Arias, deixa o Arias jogar. Vamos, seja o que Deus quiser, ver o que o Arias faz. Arias dribla 1, 2, cruza pra área, alguém tem que estar lá pra cabecear, e Everaldo vai lá, perde o gol, mas essa é a jogada. A tônica desse time é um lance que o Arias ele vai cruzar, eu fui no último jogo, o Arias ele cruza, o Everaldo ele perde quase debaixo da trave, e o Arias sai socando a placa, né, de raiva. Essa é a parada aí com o Fluminense, né, rapaziada? O Fluminense ele tá aí causando certas irritações. Agora um detalhe, após o jogo da Copa do Brasil contra o Aparecidense, o nosso próximo jogo é contra o Vasco. Vasco de Fernando Diniz, nosso antigo treinador, que muita gente quer de volta. Eu vou deixar aqui claro pra vocês, eu não sou um dos que quer o Diniz de volta, tá? Mas, beleza, quem quer, tranquilo. O Diniz, ele vai aí tá treinando o Vasco, o pessoal do Vasco tá empolgado até, né, porque venceu, e agora a gente vai enfrentar no domingo o Vasco de Fernando Diniz. É isso, rapaziada, essa é a situação do Fluminense atual, não é nada tão desesperador, e eu espero que não fique desesperador, espero que 2024 não se repita. Agora teve a rescisão do Renato Augusto, só que tem um problema agora, né, que eu não falei, esse vídeo eu não quero estender muito, no máximo 15 minutos de vídeo, vamos lá. Última coisa que eu tenho pra falar. Mundial de Clubes. O Fluminense ganhou a Libertadores e ele vai disputar o Mundial de Clubes. Eu não tô falando do Mundial de 23, eu tô falando do Mundial que vai acontecer agora, daqui a um mês, né? O Fluminense com esse time vai disputar o Mundial de Clubes. Eu quero perguntar pra vocês, vocês acham que o Fluminense tem time pra, sei lá, empatar com o Borussia? Eu só queria não perder pro Borussia, assim, sei lá, se possível não perder de 3-0 pro Borussia, 4-5. Se possível ganhar do Borussia seria legal, mas com esse time eu acho que é um sonho muito distante. De qualquer forma, a gente aí tem esse time para o Mundial e vamos ver o que acontece, né? Isso aí é o Fluminense. E eu vou ficando por aqui, rapaziada. Eu volto com outros vídeos pra vocês. Vou comentar sobre sobre o jogo contra a Aparecidense, que vai acontecer amanhã. Talvez, quem sabe, eu vejo se eu faço um vídeo pré-jogo ou não. Mas, de qualquer forma, esse é o vídeo de hoje falando sobre a situação atual, sobre o Fluminense de 24 e principalmente o Fluminense de 25. Uma notícia boa aí é que o Renato Augusto, que já estava sendo usado como centroavante reserva do Everaldo, rescindiu o contrato. Então a gente espera aí que no meio do ano teremos novas contratações, né, para dar uma renovada nesse elenco, já que as contratações que fizemos em 2020, se fizemos não, né, que eu não fiz contratação nenhuma, foram feitas, não foram tão interessantes aí, né, as contratações bem ruins, Freitas, Paulo Baia. É complicado, rapaziada. Enfim, vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, rapaziada, se vocês assistiram até aqui, não deixaram o like, não se inscreveram, aproveita agora. Pode deixar o like, eu espero. Deixa o like, se inscreve no canal pra receber notificação aí. Ativa o sininho pra receber notificação de todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Tô voltando com o canal agora. Vamos naquele embalo, naquele pique.
falando do nosso Flusão, e vamos lá. Vou estar aqui fazendo vídeo do Mundial também, vou fazer vídeo de tudo aqui falando dos jogos do Fluminense. Vamos que vamos. Até os próximos vídeos aí falando do nosso Flusão e valeu!